Queridos, hoje eu quero falar sobre vocação, porque nós tivemos essa dinâmica aqui tão importante sobre uma pessoa que se entregou à causa profissional, ao trabalho, e quando menos percebeu, ela realmente foi descartada. Eu queria hoje pensar sobre missão, sobre vocação. E meu pai, como eu disse hoje de manhã, o papai deixou alguns legados para nós. A propósito, deixa eu só falar uma coisa, um parênteses importante sobre de manhã. Eu não sei se vocês se deram conta que eu abri o meu iPad para pregar sobre José e dei o meu testemunho, né? E não preguei sobre o tal do José, né? Na verdade, quando eu entrei no testemunho, o Senhor foi conduzindo para o testemunho e acabei deixando Deus realmente usar a história dele na minha vida. Não é a minha história. Eu gosto de contar testemunho assim. O seu testemunho não é o seu testemunho. É o testemunho da história de Deus na sua vida. Agora, quando você fala do seu testemunho, você vai falar assim, olha, eu quero contar a história de Deus na minha vida. Não é a minha história. A nossa história sem Deus, ela não é nada. Certo? Então, mas eu vou deixar essa palavra porque eu disse para o Vaguinho, eu vou deixar com você essa palavra, você faz o que você quiser, você prega, você reparte, você faz o que quer, porque ela tem uma dinâmica muito interessante, por exemplo, retirada de um daqueles livros, que é você fazer uma leitura, um diagnóstico seu, se você tem 40 anos, 30, 50 ou mais, e se você age como um bebê emocional, ou como uma criança emocional, ou como um adolescente emocional, ou como jovem, ou como um adulto. Então, é muito interessante, nós fizemos isso na igreja, e foi muito chocante para a nossa igreja, quando cada um pôde se perceber com tantas reações, mesmo adultos, mas reações infantis, e que tem trazido danos para a nossa história espiritual. Então, está aí, pastor Vaguinho vai ficar com esse material, tá? Vamos lá. Se você puder abrir lá a sua Bíblia, vamos abrir a palavra no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Eu estava dizendo que o meu pai deixou um legado para mim, vários legados, e um deles, que ficou tanto para mim quanto para o meu irmão, que é o primogênito, quanto a minha mana caçula, foi quando meu pai nos ensinou que há 3 decisões na vida que nós precisamos acertar. Certamente deve ter muitas outras, né? Mas o meu pai, ele disse, filhos, nos ensinou assim, há 3 decisões na vida de vocês que vocês precisam acertar. A primeira delas, quem é que vai ser o Senhor da vida de vocês? Essa é uma decisão tremendamente importante para a nossa vida. E meu pai dizia assim, pode ser Deus, pode ser o diabo, mas pode ser você mesmo. E isso ficou no meu coração durante a minha história de vida, e com 19 anos, então, como hoje contei, eu escolhi que eu não dirigiria mais a minha vida, que eu ia convidar Jesus para ser o Senhor da minha vida. E eu queria dizer para você que mesmo tomando a decisão de ser Senhor da sua vida, é possível que você entregue a vida a Jesus para ser o Senhor, mas você continue dirigindo a sua vida. Então, o que muda em casos como esse é que o seu destino eterno já está definido, porque você já está garantido viver a vida eterna com Deus. Só que zoiaionios no grego é vida de qualidade eterna que começa na terra, não é só para depois da nossa partida. Então, quando eu entrego a minha vida a Cristo, mas continuo sendo o Senhor da minha vida, eu não sou mais o dono da vida, é Jesus, mas eu me torno um cristão carnal, certo? Que Paulo fala sobre isso. Então, eu quero dizer que quando a gente fala de senhorio de vida, nós estamos falando disso aqui, né? Aquilo que nós queremos ver na terra é dar o governo que Deus tem no céu sobre a nossa vida. Então, pode ser Jesus, o Senhor, pode ser eu ou pode ser o diabo. Então, isso ficou no coração.
Segunda decisão que o papai falou, que eu não podia errar, minha irmã, meu mano, era sobre a vocação. E o papai nos ensinou assim: filhos, eu queria muito que vocês entendessem que Deus criou vocês para um propósito, para uma missão nessa terra. Vocês não são fruto do acaso. Existe algo especial de Deus para vocês. E eu não gostaria que vocês definissem a vocação de vocês pelo dinheiro. Essa foi a fala do papai. Eu não quero que vocês definam a vocação de vocês pelo dinheiro. Eu quero que vocês definam a vocação pela missão que Deus tem para vocês. E ele falava muito sobre isso, ele dizia, porque é terrível, Técio, não é? Acordar todos os dias para trabalhar, para fazer algo que você não ama, só por causa de dinheiro. Então eu quero que você possa acordar todos os dias com a alegria de viver algo que tem a ver com o propósito de Deus para você. Vocação. Nós vamos falar sobre isso hoje. E a terceira questão que o papai falava era que eu precisava orar muito para que eu pudesse dar o meu coração para a mulher que Deus tinha guardado para mim. E essas três coisas, elas ficaram na minha mente, foram me ajudando, só que o papai disse algo que foi o mais importante dessas três decisões. Ele disse, a mais importante é a primeira, porque a primeira vai te ajudar com as próximas decisões. E ele falava assim ainda, e eu quero dizer uma coisa para você, defina a segunda antes da terceira, porque você pode decidir a vocação depois de casado e a sua mulher dizer para você que não sabia que você queria ser um pastor, ou um médico, ou qualquer coisa, então ela casou com um cara errado. Então decide a vocação primeiro. E ele dizia assim, e a terceira, Técio, cuide bem, porque ela pode destruir as duas primeiras. Ela pode afetar as duas primeiras. Quero deixar esse recado para vocês. Legado a gente transfere, né? Se ele puder ser útil para a sua vida aqui hoje, eu quero que você guarde no coração. Vamos orar? Pai, que a Tua palavra nessa noite, que é viva e que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ela possa penetrar o mais profundo do nosso ser, dividir, Pai, sentimentos, pensamentos, ó Deus, e levar-nos de uma maneira sobrenatural para o centro da Tua vontade. Ministra, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada coração essa noite. Essa é a minha oração, Pai. Eu faço no nome de Jesus. Amém. Amém. Você deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos ler o texto daqui a pouco. Primeiro, eu quero dizer que a palavra de hoje, talvez no primeiro momento, na primeira, assim, nessa introdução, possa soar para alguns que ela é direcionada para pessoas que têm chamado específico para o ministério pastoral ou para missionário, missionária, para isso. Talvez dê a impressão que o público-alvo dessa palavra é apenas esse grupo. Eu queria dizer que certamente vai falar com pessoas que já viveram essa experiência, que já se perguntaram se Deus tem um chamado para o ministério pastoral ou missionário. Todavia, queridos, eu queria dizer para vocês que eu creio que Deus vai falar hoje aqui com você, que tem vivido a experiência do contexto profissional já há alguns anos, que já tem solidamente uma definição de chamado e vocação, mas talvez para você também que vem arrastando ao longo dos anos essa dúvida e pergunta, será que é essa mesma vocação que Deus tem para mim? Eu quero que você entenda que eu creio, teologicamente eu compreendo a Bíblia da seguinte maneira acerca de vocação, que todos nós somos chamados para influenciar a nossa sociedade, quer como ministros tempo integral servindo numa igreja ou numa instituição para-eclesiástica, ou como, preste atenção, ministro tempo integral servindo a Deus na minha vocação, na minha profissão, inseridos em qualquer campo da sociedade. E isso é muito importante porque a gente fez uma dicotomia, né? Nessa questão de vocação, do tipo mais ou menos assim: o que eu faço
e é espiritual é seu trabalho dentro da igreja. Agora, seu trabalho fora do contexto da igreja, isso não é espiritual. E isso é um grande engodo, porque como hoje eu falei, nós somos uma pessoa o quê? Espiritual full time. Amém? Então eu preciso compreender que não, seja numa empresa multinacional como empresário, seja no contexto de um órgão público, na área de educação, política, arte, cultura, esporte, legislativa, executiva, gastronômica, mecânica, médico, agricultor, agropecuária, corretagem, venda ou qualquer outra área, ou mesmo como um profissional autônomo, eu creio que, sem exceção, se somos discípulos de Jesus, nós fomos chamados por Deus, como igreja dele, para sermos a imagem visível de Deus no campo profissional, o qual atuamos como agentes do reino de Deus, sendo uma bênção através da minha vocação. Amém? Você crê nisso? Quantos creem assim? Amém. Glória a Deus. Eu creio nisso. Tanto em uma condição como em outra, não é? Como pastor, um tempo ministerial, integral numa igreja ou missionário, ou na outra circunstância que eu falei, se compreendemos claramente que fomos chamados por Deus para sermos agentes de transformação na nossa sociedade, para abençoar a nossa sociedade, eu tenho convicção, queridos, que nós receberemos hoje à noite aquilo que Deus tem guardado para nós. Estão comigo? Nosso personagem principal hoje será Eliseu. Quem era Eliseu? Qual a história de Eliseu? O nome de Eliseu quer dizer Deus é salvação, ou Deus sua salvação. E ele foi um extraordinário profeta do povo de Israel. Você sabe da história que ele substituiu o profeta Elias, não é? E ele foi um dos líderes dos profetas no reino de Israel por cerca de 50 anos, melhor, 50 anos a partir do início do reinado de Jorão, em 852 a.C. O Novo Testamento faz apenas uma referência sobre Eliseu, contudo uma referência importante porque é do próprio Cristo. Lá em Lucas 4, 26 diz assim, olha, contudo Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta, todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. No contexto do texto que vamos ler agora, primeiro livro dos Reis, 19, esse é o texto do chamado de Deus para Eliseu. Ele morava com seus pais, numa cidade chamada Abel-Meolá, sendo pai de Eliseu, um fazendeiro provavelmente muito rico. Muito rico. Os historiadores contam isso. Mas a Bíblia vai dizer que um dia ele estava no campo, Eliseu realizando o seu trabalho diário, presta atenção, ele estava lá trabalhando naquilo que ele fazia diariamente, e Deus o visita através de Elias. E ele recebe então um chamado da parte de Deus, e isso é tão poderoso, tão forte, que muda absolutamente tudo na vida de Eliseu a partir dali. Então, o que nós vamos ver hoje à noite aqui, amados, é uma das resoluções mais fortes na vida de uma pessoa, é quando ela compreende o chamado de Deus para a sua vida. Na verdade, agora, interprete chamado por a sua missão no mundo. A sua missão no mundo. Eu quero te convidar, então, a ler o texto, nós vamos meditar juntos na história de Eliseu e procurar aplicar na nossa vida, Deus vai falar conosco. Eu quero que você guarde 2 perguntas durante a mensagem inteira. O que Deus está falando comigo? Tudo bem? E a segunda é, o que eu vou fazer a respeito do que Deus está falando? A propósito, posso te dar uma dica? Vai ganhar um abraço meu, viu? Que é brincadeira você. Mais um, né? Olha só, gente. Toda vez que você lê a Bíblia, faz essas 2 perguntas. Quando você lê a Bíblia, quando você ouviu uma mensagem, o que Deus falou comigo? Mas a segunda pergunta é mais importante. E aí, Jack Chan, qual é? Cadê o Jack Chan? Levanta aí, Jack Chan. Faz favor. O que Deus falou comigo?
Aê, garoto! A segunda pergunta é mais importante, o que eu vou fazer a respeito do que Deus falou. Senão a gente vira religioso, a gente enche de conhecimento, mas a gente não aplica nada. A segunda pergunta é mais importante, o que eu vou fazer a respeito do que Deus está falando comigo? Vamos lá então? Primeiro livro dos Reis 19. Versículos 19 em diante. Melhor, vou ler a partir do 13, tá? Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Você lembra desse texto, que é logo depois que ele venceu lá, né, aquele desafio com os profetas de Baal, e aí Jezabel diz que eu vou matar, ele foge, fica embaixo do zimbro, depois ele vai para dentro da caverna. Lembra disso? Estamos lendo isso aqui agora, tá? O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus mandamentos e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 homens em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Ele estava desocupado, gente? Ele estava fazendo o quê? Trabalhando. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Observe bem o que vai acontecer nessa história. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, então irei contigo. O profeta Elias diz, vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-o o seu auxiliar. Qual é o contexto histórico de Israel nesse momento do chamado de Eliseu? Vários reis de Judá e Israel governaram, principalmente de Israel, sem qualquer temor a Deus. Deus chama Elias e depois Eliseu para sucedê-lo a fim de revelar a glória de Deus no meio daqueles fracassos de Israel, dos fracassos espirituais da nação de Israel. Então entenda bem, Deus sempre vai chamar homens e mulheres, estrategicamente, e colocá-lo no meio de uma nação fracassada, para que através de nós, e da missão, e da vocação e do chamado que temos, nós possamos trazer uma nova realidade espiritual para essa nação. Amém? Você crê nisso? Nós estamos vivendo um momento de crise na nossa nação. Amém, queridos? Amém não, desculpa. Amém quer dizer assim seja. Então não. Estamos vivendo um momento de crise. Essa é a realidade, certo? E o que ansiamos é ver uma nova realidade na nossa nação. Amém? Agora diga amém forte. Amém. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai levantar homens e mulheres diferentes daquela cena que vimos aqui. Entendendo que a vocação é algo poderoso que Deus estabelece na nossa vida, para que nós possamos voltar para a nossa sociedade na época em que estamos e nos tornarmos agentes de bênção sobre essa nação. Então eu quero te dizer que a tua vocação e a minha não tem nada a ver com o meu sucesso. Não tem nada a ver com você se tornar o mais importante da empresa. A tua vocação e a minha vocação tem a ver com Deus levantar homens e mulheres cheios de Deus, soprar neles o Espírito e devolver para a sociedade, em qualquer contexto que você esteja, para você influenciar e mudar a história dela. É para isso.
Então eu quero dizer para você, querido, que existe um processo para que você possa então ser essa bênção no mundo que Deus quer através da tua vocação. Eu quero te convidar hoje a ver que processo é esse. Amém? Vamos juntos? Primeiro, você precisa discernir a missão de Deus para a sua vida. Você precisa discernir o chamado de Deus para você. Olha o texto. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Ou seja, é possível que hoje à noite aqui, é possível sim, que hoje à noite pessoas que estão aqui ocupadas, trabalhando, lá com as parelhas de bois, Deus venha hoje e faça uma revolução na tua vida e mande você quebrar todas essas parelhas de bois. Agora, outros aqui, Deus vai falar só assim, ó, meu filho, eu te dei isso aí e você não está usando do jeito certo. Mas é isso que eu tenho para você. E outros aqui, Deus vai falar assim, ô querido, você está glorificando o meu nome com a tua vocação e eu estou muito feliz. Então vamos lá. Discernir o chamado e nunca mais se esquecer. Guarda isso. Porque não basta só discernir o chamado. Deus tem muitas formas de nos mostrar qual é o plano dele para nossas vidas, porque Deus fala conosco como Ele quer. Você concorda com isso? A principal fonte de ouvir Deus é a palavra de Deus, é a Bíblia. Mas Deus fala como Ele quer. Deus fala através de sonho, de visão, Deus fala como Ele quer. Agora presta bem atenção, nada do que Deus vai falar com você vai ser contrário à palavra de Deus. Isso é muito importante entender. Mas Deus vai falar por insights, por mensagens, por visões pessoais. Deus vai falar, Ele é um Deus criativo, Ele fala. E no contexto de Eliseu, Elias era um profeta cheio do Espírito Santo. A Bíblia registra que ele vestia roupas de pelos. Ele usava um cinto de couro, mas ele também possuía o quê? Uma capa, um manto. O manto de Elias, presta bem atenção aqui, ele é onipresente nas ações dele de tal maneira que se destaca e complementa a figura do homem de Deus, do profeta. Nesse sentido, então, o que é feito com o manto, olha só, como ele é usado, acaba sendo parte da mensagem, o que justifica Deus ter usado o manto de Elias, então, para chamar Eliseu para a missão dele. Nesse caso, existem pelo menos 3 razões básicas para Elias chamar Eliseu usando a capa. O manto representava um chamado ao serviço de Deus naquele contexto, ainda um símbolo de santidade e relacionamento com Deus e de autoridade profética. A palavra manto ou capa na Bíblia, principalmente quando se refere ao de Elias, inclui os conceitos de glória, de poder e de missão. Então Deus vai usar algo, aqui é o princípio, para chamar você. Esse é o que você precisa entender do texto. Ele vai escolher uma forma de chamar você que você vai compreender. Porque Deus é pessoal. E é interessante no texto que quando Elias joga a capa, você percebe que Elias não falou nada? Ele só jogou a capa. O versículo 20 deixa claro que quando Elias colocou sobre Eliseu a sua capa, Eliseu discerniu, entendeu, de tal forma que o texto diz que ele deixou os bois e saiu correndo atrás de Elias. O texto diz isso, olha só. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, ele estava arando com 12 parelhas de bois, conduzindo a 12ª parelhas. Então Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele, e Eliseu, não falou nada, e Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Presta atenção. Não importa se é para ser um pastor, missionário, ou atuar em qualquer campo da sociedade, o que eu entendo é que Deus chama cada um de nós para a missão de sermos os agentes dele de transformação na cidade. A pergunta é, você já compreendeu como é que Deus quer usar você no mundo? Você já entendeu qual é a sua missão nesse mundo? Eu queria deixar uma palavra para você hoje. Não importa se você tem 60 anos, se você está com 60 anos com uma sensação de que você não encontrou o seu lugar no mundo, eu quero te desafiar a continuar dizendo, Deus, eu quero encontrar o meu lugar no mundo. Porque os teus 10, 20, 30 anos que ainda tem, vão mudar a história de vidas, porque você está vivendo a missão de Deus para você. Segundo lugar, defina não apenas o seu chamado, mas defina o seu lugar no mundo. Opa! Então aqui já vai ficando um pouco mais apertado.
É como se fosse um funil, tá? Vai começando a funilar. Olha só o texto. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, então irei contigo. Vai e volta, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. O segundo movimento de Eliseu é uma resolução de lugar no mundo. Qual é o lugar dele no mundo? O texto mostra que Eliseu até então estava arando a terra na fazenda do pai, com 12 parelhas de bois. Ele estava conduzindo a 12ª parelha, mas após o chamado de Deus para ele, o lugar de Eliseu não é mais a casa do pai. Não é mais a fazenda. Não é mais aquela profissão, não é mais aquela carreira, não é mais aquele emprego. Ele entendeu que precisaria sair de onde estava para cumprir o seu chamado. Ele está sendo chamado por Deus para substituir Elias como profeta em Israel. O primeiro passo dele, então, foi se despedir dos pais. Deixa primeiro eu me despedir dos meus pais. Essa passagem não parece lá do Novo Testamento? Você lembra? Quando Jesus chama os discípulos, alguns, e eles dizem, não, deixa primeiro eu sepultar os meus pais. Lembra dessa passagem lá? Essa passagem está lá em Lucas 9, 57 a 62. Mas eu quero dizer para você que, embora pareça, são coisas diferentes aqui que estão acontecendo. Eu vou explicar para você. Primeiro, lá em Lucas capítulo 9, o texto diz assim, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde você quiser, Jesus. Por onde você for, eu irei. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus respondeu, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Mais ou menos o que Eliseu falou, mas olha a diferença. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Qual é a diferença, Tércio? Quero te explicar. Jesus não apenas não deixa que eles voltem para enterrar os pais, como deixa claro que se eles fizessem aquilo, eles não seriam dignos do reino. Agora eu vou explicar. É porque naquele contexto, o texto grego deixa claro que os pais ainda não haviam morrido. O que eles estavam dizendo é o seguinte, eu não vou agora não, mas depois, lá na frente, quando os pais morrerem, eu sepulto e eu vou. E Jesus então está confrontando-os e está reprovando aquela postura do coração que estava considerando algo mais importante do que o projeto que Deus tinha para a vida deles. Agora presta sua atenção que na história de Eliseu o contexto era outro. Embora pareça que é muito diferente. O coração de Eliseu é pronto para seguir o seu chamado, a sua missão, o seu novo trabalho, mas a sua família, os seus amigos são importantes para ele e ele quer se despedir bem deles. Aí deixa eu te dizer, como um gaúcho hoje que eu sou, ele não só se despede, como ele faz um baita churrasco, né? Ele faz um lindo churrasco aqui. Eu gosto de pensar que Eliseu, aqui, ele está fechando o ciclo dele muito bem para começar um novo ciclo. Então é bem diferente mesmo. A propósito, eu penso que quando nós entendemos a nossa nova missão, nós não somos levianos com aquela que estava nas nossas mãos. A gente termina bem para começar a nova etapa. É assim que Deus gosta de fazer as coisas. Fechamos o ciclo, deixamos saudades, boa reputação, boas lembranças, então seguimos para o novo lugar, para a nossa verdadeira missão, apaixonados. Quando entendemos o chamado de Deus, passamos a ter convicção, preste atenção, do nosso lugar no mundo ou de onde não é mais o nosso lugar no mundo. É isso que está acontecendo com Eliseu. A primeira resolução, após você discernir a sua missão no mundo, é começar então a se despedir daquele lugar que você está, a fim de cumprir o seu chamado no novo lugar que Deus tem para você. Muitas vezes, presta atenção, isso pode significar sim mudança de carreira, mudança de profissão, mudança até de geografia, de cidade. Mas às vezes não. Às vezes é só o coração que precisa mudar. A propósito, eu quero que você entenda que para definir seu lugar nesse mundo, você precisa primeiro definir a sua vocação. Fica muito mais simples. Quando você define a missão,
você percebe se o lugar que você está tem a ver com a missão ou não que Deus tem para você. Elas estão diretamente ligadas. Por isso é importante entender a diferença que existe entre emprego e trabalho. Porque nós não estamos falando aqui hoje de missão como emprego. Trabalho, presta atenção, trabalho tem a ver com chamado, com missão, com propósito, com compromisso de vida, com legado. Trabalho, querido, vai além da questão financeira. Trata-se de um caminho para a realização da minha missão no mundo. Tem a ver diretamente com a minha personalidade, com aquilo que está lá no Salmo 139. Deus me criou para um propósito. Deus escreveu a sua história e a minha antes de nascer para um propósito nesse mundo. Diz isso para a pessoa do seu lado aí. Deus escreveu a sua história antes de você nascer para que você tenha uma missão nesse mundo aqui. É isso. Já aproveita e dá uma cotovelada, se está dormindo aí, acorda. Agora olha só. O trabalho então está ligado à missão. Estão comigo, gente? Emprego é outra coisa. Emprego tem a ver com necessidade, com propósito temporário, até o próximo emprego que me pague um pouquinho mais. O emprego designa basicamente uma forma de adquirir renda. E aí, pasme, uma pesquisa, segundo a Stress Management Association no Brasil, no final de 2014, diz que apenas 28% dos brasileiros respondem que estão trabalhando, como se fossem vocação. 72% disseram que trabalham por dinheiro. Segundo a pesquisa, você pode começar a análise para identificar a infelicidade na carreira por esses dois itens. Eu vou ler para você. Primeiro, o profissional escolhe trocar a felicidade por dinheiro. Nesse caso, ele escolhe abrir mão da felicidade nesse momento, e aí não importa se ele está feliz ou não, porque ele está ganhando razoavelmente bem. Se ele pensa que qualquer outra forma de mudança vai causar impacto negativo na sua renda, mesmo que vai lhe dar felicidade, ele não muda, porque ele prefere a renda do que a felicidade. A segunda análise é o profissional que escolhe trocar a felicidade instantânea para ter uma aposentadoria feliz. Então ele está lá trabalhando sem alegria nenhuma, mas o foco dele está que lá na frente, finalmente, ele vai poder curtir aquele dinheiro e ser feliz. De novo, sem nenhum foco na missão. Na verdade, ambas as situações têm uma base de decisão errada. Sabe qual é? Não é a cruz, não é a missão, não é o propósito no mundo. Tem muito mais a ver com o benefício que eu quero para hoje ou para o futuro na minha aposentadoria. O resultado é que uma grande parte da vida das pessoas que decidem por esses motivos é frustração. Não por causa do dinheiro, mas por causa da falta de propósito de vida, ainda que sinceramente errado. Por isso que é importante entender essa diferença entre trabalho e emprego. E sondar os motivos que você tem hoje para estar fazendo o que você está fazendo. E aí, sem julgamento algum, todos nós aqui já passamos ou podemos passar por essa experiência do emprego, seja pelo fato de ser a primeira colocação no mercado de trabalho, ou por alguma crise financeira, por alguma situação que aconteceu, mas eu quero te encorajar a não aceitar essa condição na sua vida. Quando a nossa busca é somente pela estabilidade financeira, então nós temos um emprego, e nesse caso, a chance de acabar infeliz, realizando tarefas que não trazem senso de missão, nem propósito, é tremendamente grande. O resultado é estagnação da carreira, estagnação da vida. Já quando você tem um trabalho, esse cenário muda totalmente. Como dizia Max Weber, o trabalho enobrece o homem, o que ressalta a diferença entre trabalho e emprego. Nessa perspectiva, a atuação profissional está atrelada à existência do indivíduo, mais profundamente falando, à construção de um legado. Por isso, queridos, é determinante para a plenitude do indivíduo na terra entender a sua vocação. E Eliseu estava entendendo isso.
O que aconteceu naquele dia com Eliseu foi tão poderoso que o moveu para o lugar certo da sua vida. Sua missão já não era mais na fazenda do seu pai. Francis Chan disse o seguinte: não há maior fracasso que ter êxito nas coisas que não importam para a eternidade. Então, queridos, defina o seu lugar no mundo através da sua missão, do seu chamado. Terceiro lugar. Vamos lá, qual é o primeiro? Defina o seu chamado, depois defina o seu lugar no mundo, está atrelado ao seu chamado. Terceiro lugar. Quando você entender o seu chamado, quando você entender o seu lugar no mundo, o terceiro passo que você precisa dar, queridos, é você se submeter ao seu treinamento imediatamente. Para quê? Para você realmente ser o melhor que você puder. Não parece com aquela frase daquela apresentação aqui, sim ou não? Aparece, não é? Ser o melhor que puder, não era isso que ela falou? Mas ela queria ser o melhor que ela pudesse para quem? Para si. Consegue entender que a questão sempre é o coração? É o coração. Porque é muito importante você entender, sim, que não só deve ser um anseio nosso, como é uma responsabilidade, eu entendendo a minha missão, eu afiar o machado para ser o melhor que eu puder no mundo, para a glória de Deus, sim. Isso é uma questão de responsabilidade espiritual. Olha o versículo 20 e 21, que interessante. Porque Eliseu, tão logo ele entendeu isso, ele se despediu e foi. E o texto diz assim: Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias, depois partiu com Elias, tornando-se o seu o quê? Olha o texto: auxiliar, aprendiz, trainee. É isso que está acontecendo. Aqui há um processo, olha que bonito. Primeiro Eliseu discerne o chamado, a sua missão no mundo. Depois ele define no seu coração claramente o seu lugar. Não era mais como fazendeiro na fazenda do pai, liderando os outros. Não, era em Israel profetizando. Mas agora, querido, imediatamente ele se coloca num processo de treinamento, de formação. Deixa eu dizer isso para você. Quando Deus te dá a missão clara no mundo, um chamado para ser relevante, seja como advogado, seja como jogador, empresário, médico, jornalista, chefe de cozinha, seja como uma zeladora, lá na nossa comunidade, nós temos a Rô. A Rô serve como a nossa guardiã. Gente, eu conheço poucas pessoas que zelam do edifício, do prédio, da estrutura de uma igreja como ela. Para ela, ela diz assim: essa é a minha missão nesse mundo. E vou dizer, é difícil contratar gente para trabalhar com ela. Não, é complicado. Ela diz aí: pastor, essa aí está aí só para ganhar dinheiro. Você sabe o que ela está dizendo, não sabe? De acordo agora com o que a gente falou? Ela está olhando para a pessoa e dizendo o seguinte: isso aqui para ti não é missão, não. Isso aqui é emprego para você. Se só quer até o próximo que der mais, você vai sair fora. E ela diz: pastor, ela não abaixa para esfregar, pastor, lá. É ou não é, Martinha? Não para, gente. Tem umas duas que passaram no teste dela lá. Porque aquilo é senso de missão. E, gente, nós estamos falando de uma pessoa que é zeladora. Teve uma outra lá que se converteu, que era prostituta. Se converteu, está no nosso meio, a história é linda. Nós temos várias histórias de mulheres que se prostituíram, estão no meio da nossa igreja. São hoje mulheres consagradas a Deus, líderes de ministérios, líderes de célula, é muito bonito. E essa, querido, depois que Deus foi tratando, curando, ela um dia entrou na minha sala e falou: pastor, até preciso falar com você. Eu falei: fala, querido. Pastor, eu não aguento não. Eu não aguento não. Eu falei: fala, o que é? Eu preciso voltar lá para a rua de novo, pastor, para ganhar as mulheres lá da rua. Eu falei: é mesmo, querido? E aí, o que Deus está te falando? Deus está falando que é para eu fazer assistência social. Eu falei: então faça. É isso que Deus tem para você. Essa é a minha missão no mundo, pastor. Então faça. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. A igreja está bancando para ela o curso. Ela passou no vestibular e hoje ela está fazendo assistência social. Porque ela entendeu a missão dela no mundo.
E aí ela está se preparando, porque é isso que tem que ser. Então eu quero te dizer, querido, que quando Deus te chama, seja qual for a sua profissão, você se submete a um treinamento formal, você corre atrás para aprender tudo o que você puder sobre aquilo, para você fazer aquilo com excelência para a glória de Deus. Segundo, seja humilde e se coloque como aprendiz. Lá onde você está aprendendo, ou lá onde você vai aprender, porque hoje o lance, você sabe como é que funciona, né? O cara é um gurizinho lá, e ele já está abrindo a empresa dele, já está e já vira o coach. Não, você está conhecendo o coach com 25 anos, 23, eu fico pensando, meu Deus, coach de quê? Porque a cabeça mudou. E não tem mais humildade para caminhar com alguém que está na frente lá. Aqui nós temos um homem, querido, que ele vem para trás de Elias e diz, eu vou grudar em Elias, eu vou ser treinado por ele. Você começa assim, como aprendiz, como auxiliar, vai ser treinando, afiando para ser melhor naquilo que Deus tem, e você vai ser melhor do que aquele que vai te afiar. Esse é o princípio, porque o bom líder treina os seus para ser melhor do que ele. Foi o que aconteceu com Eliseu, querido. Ele foi auxiliar de Elias por 7 ou 8 anos, e só depois, presta atenção, 7 anos depois daquele dia que ele deixou tudo, ele ficou 8 anos, 7 a 8 anos, aprendendo com Elias, até o dia que Deus leva Elias e ele substitui. Agora, Eliseu foi ousado, querido, ousado mesmo, porque aquele tempo foi de intensa convivência e aprendizado. E ele está lá, ele não perde tempo. Elias um dia chega para ele e fala, pede o que você quiser para mim. Você lembra desse momento? Você lembra que ele pediu? O que ele pediu? A porção dobrada do Espírito. Agora, você precisa entender esse pedido de Elias. Sabe por quê? Porque esse pedido de Eliseu para Elias. Sabe por quê? Porque Eliseu, ele era primogênito. Então você precisa entender o que está acontecendo aqui. Você lembra que ele deixou pai e mãe? Como primogênito, você sabe o que ele tinha direito? Ele tinha direito, como primogênito, porque a cultura era essa, a herança dobrada dos pais. Ele não só deixou a herança dobrada dos pais, quanto ele entendeu que a herança que ele precisava era espiritual. Então ele faz uma troca. Sabe o que acontece? Que quando a gente encontra o lugar da vocação de Deus para nós, meu querido, a herança financeira, ela não tem mais valor nenhum para nós. O que a gente quer é a herança dobrada do Espírito. É isso. O texto bíblico mostra que coração tremendo. O pregador John Blanchard disse o seguinte, a Bíblia nos ensina a nos contentarmos com o que temos. Não é isso que a Bíblia diz? Ensina. Aprendi a estar contente com o que temos, mas ela nunca nos ensinou a estarmos contentes com o que somos. Porque o nosso almo é continuar crescendo a imagem e semelhança de quem? De Jesus. De Jesus. Eliseu não se contentou com o que era, ele desejou ser uma bênção como Elias e foi até mais. Amados, esse processo é muito forte, muito forte. Quando Deus nos chamou para o ministério, eu vou falar me chamou, porque nós não nos conhecíamos ainda. Eu trabalhava no Bradesco, eu fazia economia, estava no meu 5º ano, e Deus trabalhando na minha vida, dizendo, cara, não é aqui o teu lugar, eu tenho uma vocação para você, que não é números. Eu gostava de gente, sempre gostei de gente. E quando finalmente eu disse sim para Deus, e Deus trabalhou no meu coração para sair de Brasília, ir para um seminário, foi isso aí, foi dizer para mim mesmo não, para sonhos, para projetos, e dizer, Senhor, eu quero então me preparar. Comecei o meu preparo, vim para Curitiba, Deus, aí tem toda uma outra história, como é que Deus fez a gente vir para eu vir para Curitiba, e graças a Deus por isso, porque foi aqui que eu conheci a minha amada. É bom demais, eu fico imaginando todo dia isso, e se eu não tivesse obedecido, hein? Porque eu obedeci 3 anos depois que eu estava no seminário, chegou uma calorinha lá. Eita, foi quando a Martinha entrou, gente. Realmente eu estava virando assim o corredor e eu vi uma loira entrando. E quando eu olhei e falei assim, olhei, meu Deus, que mulher é essa?
Pensei comigo, ela é linda demais. Eu olhei de novo. Só que o problema era que ela estava de mão dada com um homem. Só que na hora que eu olhei para ela, uma voz me disse assim, essa aí é a tua mulher. Aí eu entrei em crise, porque ela estava de mão dada com um homem. Eu falei, como é que é isso, Espírito Santo? Aí no outro dia aquele homem veio me apresentar, ó, quero te apresentar a minha irmã, a Martinha. Era o pastor Ricardo, da PIB de Curitiba, que você viu muitos anos aqui, lembra? Então, era humano, graças a Deus. Então o espírito não estava confuso, não, era verdade. Aí fizemos, e queridos, foi esse processo. Na minha jornada foi fazer teologia, depois foi correr mais, fazer cursos de liderança. Eu e Martinha sempre corremos atrás de nos afiar, né? Depois foi fazer doutorado, depois fomos para fora do Brasil para ganhar mais experiência. Deus nos abençoou para fazermos cursos e tantas outras coisas. Porque, na verdade, quando Deus te chama para uma missão, você precisa se qualificar para ela. Agora, eu nunca esqueci, nunca, e eu quero deixar essa palavra aqui, especialmente para os pastores, para o Vaguinho, para os demais pastores presentes aqui, missionários, mas isso serve para todos nós. Eu estava é só um parênteses, estava visitando a avó Luísa, com 80 anos, e a avó Luísa falou para mim, eu estava fazendo doutorado nesse tempo, quando ela falou assim, meu filho, você tá estudando, né? E ela, muito querida, assim, você está estudando, né? Estou estudando, e eu estou lá cheio, assim, estou lá fazendo meu curso e tal. Ela falou assim para mim, pastor Técio, é isso aí, continue estudando, continue mesmo buscando, cresça. Ela falou, mas cresça por fora sem diminuir por dentro. Oh, deixa eu te falar, quando uma senhora de 80 anos falar uma coisa para você, se abra bem os ouvidos do coração. Eu olhei para ela assim, falei, Luísa, o que a senhora quer dizer com isso? Cresça por fora sem diminuir por dentro. Ela disse, meu filho, continue estudando tudo que você puder, mas nunca esqueça que o que vai fazer o teu ministério bem sucedido é a glória da presença do Espírito Santo na tua vida. Isso é não diminuir por dentro. E você, profissional, onde quer que seja, Jesus disse que sem mim vocês não podem fazer o quê? Nada. A unção do Espírito não é para ser pastor. A missão do Espírito na nossa vida, com todas as outras regalias de preparo que a gente tem que ter, deixa eu te dizer, é porque isso tem a ver com missão no mundo, querido. O fruto da minha missão no mundo só vai acontecer quando eu realizar, não na força do braço, não no conhecimento, mas no poder do Espírito Santo. Traz tudo o resto, mas vai no Espírito. Amém, queridos? É assim que precisa ser. Nós temos nossas limitações e sem Ele estamos perdidos. Nosso compromisso hoje, querido, é que nós vamos continuar deixando Deus afiar o nosso coração e a nossa vida. Na minha vida e da Martinha, por exemplo, nós sempre tivemos mentores, sempre tivemos pessoas à nossa frente, desde o Pascoal e Cleus aqui, quando o pastor Armando Bispo em Fortaleza, sua esposa, pastor Domingos, gente que investe na nossa vida. Nós temos até hoje uma caminhada onde nós nunca abrimos mão de ter homens e mulheres à nossa frente, ministrando na nossa vida, gente que vem e questiona e pergunta como está a minha vida financeira, como está o nosso casamento, como está a nossa vida sexual, como está tudo, nossa vida aberta. Sabe por quê? Porque nós precisamos de pessoas que estão à nossa frente para nos apontar o caminho e modelar a jornada. Resolva ser o melhor que você pode naquilo que Deus te chamou para fazer nesse mundo, mas tenha um coração humilde de aprender com aqueles que estão à sua frente. Quarto e último lugar, nós estamos falando que Deus levanta homens e mulheres no meio de uma nação que está em declínio, chama para uma missão e nos empodera para isso. Nós estamos aqui entendendo que precisamos entender a nossa missão, entender o lugar no mundo, e nós precisamos, em terceiro lugar, o quê? Treinar para a missão, amém? Quarto e último lugar. Para mim esse aqui é o mais... Se isso aqui não acontecer, que eu vou falar agora para você, tudo que você fizer antes é em vão. Então você já entendeu o peso dessa palavra agora, né? Se você não fizer essa quarta coisa, você vai cumprir em parte a sua missão no mundo. Se você não fizer isso que vamos falar agora, você vai capengar com a sua missão no mundo. Se você quiser viver a glória da missão que Deus tem para você, você precisa dar o quarto passo. Vamos lá? Você precisa decidir queimar as carroças.
O que significa isso, Tess? Significa, querido, queimar todas as possibilidades de você voltar atrás. Em outras palavras, queimar as carroças e agarrar a missão é nunca mais olhar para trás, querido. Jesus já disse isso. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. E deixa eu te dizer, na tua missão, seja qual for ela no mundo, você vai enfrentar desafios, obstáculos, opressão, oposição, inimigos, todo tipo de montanhas e desafios para superá-los, queridos. Mas você não pode voltar mais. Você não pode voltar. Porque nós precisamos ser fiéis ao Deus que nos chamou e cumprir a missão que Ele tem para nós. Não podemos desistir no meio do caminho. O grande privilégio de você discernir o chamado de Deus, definir o seu lugar no mundo, submeter-se a treinamento e queimar todas as carroças, sabe qual é? É que você pode ter certeza que você vai ser mais do que vencedor. Você pode ter certeza. Se você obedecer a Deus, você irá não apenas vencer, mas você se sentirá completo, realizado, plena. Não significa que tudo vai dar certo, não. Mas significa que você vai ver milagres no meio das dificuldades. Significa que Deus vai te fazer andar sobre as águas no meio das dificuldades. E você vai poder chegar a concluir a sua missão. Ele vai te dar unção, Ele vai te dar poder, Ele vai te dar capacitações. Você lembra da música que cantamos aqui? Ele vai te dar tudo isso, querido. Tudo que você não tem para cumprir a sua missão, Ele vai te surpreender. Você sabe que isso é tão forte que eu estou falando, porque naquela minha fase de adolescência, quando eu estava cheio das minhas crises, de tudo aquilo que eu compartilhei para vocês, eu não conseguia falar num grupo para mais de 5 ou 6 pessoas. Só para você entender, na escola, no meu ensino médio e depois na faculdade, eu não conseguia fazer uma apresentação de trabalho. Porque eu era frágil, porque eu tinha complexos, porque eu me sentia fraco. E quando Deus me chama para o ministério, após a minha conversão aos 19 anos, Ele começa a trabalhar, eu começo a dizer para Ele, mas Deus, eu mal sei falar, Senhor. Eu mal consigo falar, e Deus só falava uma coisa comigo, meu filho, tudo que eu quero de você é sim. Tudo o que você precisa, e ouça o que eu vou lhe dizer, tudo o que você precisa para cumprir a sua missão no mundo é ter um coração disponível para obedecer a Deus, porque todo o resto se torna um problema de Deus. E Ele vai capacitar você de uma maneira surpreendente. Porque nesse processo, está lá na primeira carta aos Coríntios, Ele chama os fracos para confundir os fortes. E quem vai aparecer não é o teste, não é você, quem vai aparecer é Jesus, é o milagre dele na nossa história. É isso. Então você precisa crer. Mas é você. É você sim. Mas você não pode mais olhar para trás. Vamos voltar para o texto e ler o texto agora com a integridade toda? Olha o texto. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando, estou no versículo 19 a 21 do capítulo 19. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Então ele discerniu o chamado, certo? Deixa-me dar um beijo de despedida de meu pai e minha mãe, disse ele, então irei contigo. Está aí definindo o lugar dele no mundo, não vai ficar mais na casa do pai. Vai e volte, respondeu Elias, lembre-se do que fiz a você. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e o matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se auxiliar. Isso aqui é muito forte. O que Eliseu fez aqui foi algo que demonstrou claramente que ele estava convicto do seu lugar no mundo, do seu chamado. Ele provou que a sua resolução era definitiva. Queimou as suas carroças, matou os bois, afundou os seus barcos, não tinha mais como Eliseu voltar atrás. Agora vamos lá? Você lembra Lucas 5, de 1 a 11? Lucas 5, de 1 a 11, é o momento em que Jesus chama os discípulos para segui-lo. E há uma narrativa interessante ali, eu quero chamar a sua atenção, porque o texto diz assim, que depois que eles decidiram seguir a Jesus, eles então arrastaram os seus barcos para a praia
deixaram tudo e o seguiram. Eu vou repetir. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. A pergunta é, eles queimaram, afundaram os barcos ou eles só arrastaram para a praia? Eles arrastaram. Eu queria dizer para você, querido, que você não pode só arrastar os seus barcos para a praia. Você precisa decidir queimar. Por isso que um dos momentos mais fortes do encontro de Jesus com seus discípulos, após a ressurreição, você lembra qual foi? Que Jesus vai para a beira da praia e ele começa a assar um peixinho, um pãozinho lá. Lembra dessa cena? Você sabe por que foi essa cena? Porque essa foi a mesma cena do chamado. E aí Jesus morre, ressuscita. E cadê os cabras? Acabou a missão. Acabou tudo. Nosso mestre morreu. Não tem mais o que fazer. O que eles fizeram, gente? Então, eles voltaram para os barcos. Eles voltaram para a antiga missão deles, as quais, quando Jesus chamou, lá em Lucas 5, disse, eu vou fazê-los agora o quê? Pescadores de homens. Mas porque eles não queimaram os barcos, no meio da pressão, no meio da dificuldade, o que eles fizeram foi voltar aos barcos para voltar à profissão que eles já haviam abandonado. Tem uma mensagem para nós aqui. Muito forte. A mensagem, queridos, ela é tão profunda que Jesus chama Pedro para uma conversa. Você lembra que foi logo imediatamente após isso? A pergunta é, Pedro, tu me amas? Presta atenção, então. É claro que eu te amo. Será que é tão claro assim mesmo, Pedro? Eu fico pensando assim, será que é tão claro mesmo, Pedrão? Porque você só foi eu desaparecer aí uns diazinhos, você voltou para lá. E ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? 3 vezes ele pergunta. Naturalmente, isso ligado às 3 negações de Pedro, para a cura de Pedro, Jesus deve ter pensado, né? Pelo menos eu fico imaginando, deve ter alguma relação isso aí. Mas o que eu acho mais profundo é quando Jesus vira para ele e fala o quê? Então, o que Jesus estava fazendo aqui agora? Ele estava resgatando o coração de Pedro para onde, gente? Para colocar de volta aonde? Na sua vocação, no seu chamado. Querido, o que aconteceu contigo? Se perdeu na rota, se perdeu no caminho? Eu te criei para ser pescador de homens, não pescador de peixes, não, querido. Esqueceu. Esqueceu. E aqui, queridos, o princípio é que se nós não queimarmos os barcos e as carroças, quando apertar na sua vida e na minha vida, a minha e a sua tendência é voltar para lá, de onde Deus já me tirou há tempo. Mas lá não é o teu lugar. Lá não é o nosso lugar. Agora Jesus restaura Pedro naquele dia. Assim como hoje à noite Ele vai restaurar pessoas aqui. Eu quero te convidar, querido, a queimar todas as coisas, sabe por quê? Porque não existe plano B. E eu e você, queridos, na fase que estamos de vida, a gente começa a fazer o plano até Z. Não é só o B, não. Faz o C, aí se não der, tu faz o D, tu está com tudo pronto, porque a experiência da vida já está te ajudando a desconfiar que vai dar certo. As carroças e os bois de Eliseu eram parte do seu antigo emprego. Era ali que ele aplicava força, energia, tempo, dedicação, comprometimento, segurança e provisão. Sabe o que representou Eliseu queimar tudo aquilo e ainda fazer um churrasco para a família e os amigos? Representou, eu confio totalmente no futuro que tu tens para mim, Deus. Queimar todas as coisas representa dizer, Deus, eu vou depender completamente de ti, Deus, agora. Eu não vou voltar mais para a casa do pai, não. A fazenda lá já era. Representa renúncia, representa foco, representa obediência e fé. Um caminho, querido, só de ida. Chamado, vocação só tem caminho de ida. Não tem caminho de volta, amado.
Não tem. A minha pergunta é: o que representa para você queimar carroças, queimar os bois e os barcos hoje? Talvez seja literalmente como Eliseu para alguns aqui, talvez não. Talvez suas carroças e os seus barcos hoje representem, sabe o quê? Os seus filhos. Talvez represente o seu lugar de refúgio, talvez represente os teus sonhos, talvez represente um futuro marido, talvez represente uma futura esposa. Talvez as tuas carroças que você não consegue largar, querido, representa seu dinheiro, uma pessoa, Deus sabe o que é. Então escuta, nossas carroças, escuta bem, são todas as coisas que nos impedem de cumprir a nossa missão no mundo. E elas precisam ser queimadas. Quero concluir. Eu quero terminar com uma ilustração. Quando Hernandes Cortés, há mais de 4 séculos, apontou no país dos astecas, México, com o objetivo de conquistar aquele lugar, eles, cubanos, a história vai dizer que logo depois que eles descem do navio, e eles aportam na terra do México, o comandante Hernán Cortés disse exatamente a frase que eu vou narrar para vocês agora. Ele disse assim: todo homem medroso pode embarcar de volta para Cuba. Todo homem medroso pode embarcar de volta para Cuba. E a história conta que após o brado daquele chefe Cortés, houve um profundo silêncio. Não houve movimentos. E depois de ordenar que todo medroso voltasse, ninguém respondeu, sabe o que ele mandou fazer? A história conta que ele mandou atear fogo nos navios. Não havia como voltar. Os navios foram reduzidos a cinza e aqueles poucos soldados empreenderam a conquista do México, eles venceram. Eu queria te dizer com essa história que você precisa provar que a sua decisão não tem volta. Por isso que eu disse que a última decisão é a que vai validar as outras. Interessante que Deus não pediu isso de Eliseu, não é verdade? Você percebeu o texto? Mas a força do chamado nos leva a queimar os nossos barcos e as nossas carroças. Ninguém precisa mandar. Mas é tão forte quando Deus chama, que acabou. Quero te recomendar a ler do capítulo 2 a 9 do segundo livro dos Reis. Sabe por quê? Porque aí você agora, e aí eu quero deixar esse encorajamento aqui, posso, Aguinho? De vocês lerem, meditarem na história de Eliseu, e você vai descobrir algo extraordinário. Sabe por quê? Porque a história de Eliseu conta, querido, que ele fez exatamente o dobro de milagres que Elias fez. Elias fez 7 milagres na sua jornada profética. Eliseu fez 14. Sabe o que eu concluo disso? Que esse é o resultado da vida de uma pessoa que decide queimar os seus barcos e as suas carroças. E agarrar o chamado de Deus. Deus vai usar essa pessoa no mundo poderosamente, de forma sobrenatural. A minha pergunta: você quer isso? Ou você quer viver uma vida tão tola como daquela que apresentou aqui? Lembra o que disse ontem? O que é natural na história do ser humano? Terminar a vida, viver a segunda etapa da vida com mais tolice ou mais sabedoria? Nós temos a resposta, né? Como sábios e não como tolos. Vamos orar?